Ai, que nervoso! Boa tarde, gente. E aí, meninas? Realmente Boa deu certo, né, o nosso tarde. projeto. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo que está assistindo, né, a gente. É um prazer enorme, finalmente, ter esse momento onde a gente vai falar sobre esse tema tão importante e que é tão explorado. E vou começar apresentando, né? Primeiramente, eu vou me apresentar e depois vocês vão falar com vocês. Eu sou Igna, sou missionária aqui da Missão Vida em Foco. Sou bacharel em Direito e eu atuo aqui tanto nos projetos quanto na parte administrativa da missão, né? Também dou aula no nosso curso de treinamento que temos aqui, que é a Escola Alcance, justamente sobre essa temática, né? Sobre violência infanto-juvenil. E agora vai aí as meninas aí. Bruna, eu comecei com você. Quem é você, moça? Meu nome é Bruna, eu sou missionária da Missão Vida em Foco Cabo Verde, sou pedagoga e hoje eu trabalho aqui no Jardim Infantil, né? E também dou aulas na Escola Alcance, né? Perdão, gente, estou nervosa. Sobre esse tema, né, do abuso sexual e também sobre as necessidades básicas da criança. Então, essa é uma área que eu estou um pouco Ah, envolvida. beleza. Tá, eu sou a Lisa, eu sou missionária da Vida em Foco aqui na Finlândia. Estive assistente social na Missão Vida em Foco por 12 anos, trabalhando diretamente com crianças vítimas de violência, como também de forma voluntária falando sobre essa temática da violência sexual, tanto dentro da missão como também em escolas, onde as pessoas deixavam eu falar, eu ia. Pois é. E agora nós temos também uma convidada especial, né? Que é a Yasmin. Yasmin, senta aí pra gente. Oi, boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite, né? Eu sou a única que, infelizmente, não vou poder dizer que também sou missionária da Missão Vida em Foco. Eu sou psicóloga e eu trabalho já há mais de 6 anos só com tema de proteção infantil. Trabalhei em algumas organizações que trabalhavam em defesa e direito de criança e adolescente. Então, aqui no Brasil, na última organização, tanto criava conteúdos, como trabalhei com treinamentos, já trabalhei com treinamentos e assessoria de proteção infantil em escolas públicas aqui de Fortaleza, e também alguns projetos sociais que eram algumas ONGs ligadas a instituições religiosas aqui pelo Brasil. Então, é um prazer estar aqui com vocês, conversar sobre isso, essa temática tão importante, né? Muito relevante, e é muito bom estar aqui e compor essa roda de conversa com vocês. Obrigada, a gente também agradece demais, né, Yasmin, que se juntou a nós nesse projeto. Primeiramente, vou só explicar um pouco do que se trata esse projeto da Missão Vida em Foco, né? Que não é só da Missão Vida em Foco Brasil, mas também é da Missão Vida em Foco Cabo Verde, né? Na pessoa da Bruna, e Missão Vida em Foco Finlândia, aqui na pessoa da Misa. Nós nos reunimos, né? E através da Misa, que ela é a cabeça, digamos assim, do projeto, e a gente pensou em fazer durante esse mês, né? Que é um período onde o país inteiro para tratar sobre esse assunto. E a gente também já trabalha nessa área de uma forma direta ou indireta. A gente pensou em aproveitar, né? E tratar também sobre essa temática, abordar em 4 momentos, porque o projeto, né, o Maio Laranja que está no Samba de Foco, serão em 4 momentos. Serão, no caso, hoje é o primeiro, né? Teremos outra live na próxima semana. E assim, até o dia 29. Isso, até o dia 29, a gente vai tratar sobre a violência sexual infanto-juvenil de uma forma bem ampla, de uma forma dinâmica. E você que está assistindo agora está convidado já para acompanhar a gente, não só também nas lives, mas também nas nossas páginas do Instagram, que estarão divulgando também. Mas isso eu falo no final. Vamos dar continuidade, né? Hoje nós vamos falar sobre uma visão panorâmica social e histórica do problema. Qual o problema? Hoje nós vamos ter a Misa, que ela vai tratar sobre isso de uma forma mais rebuscada.
E, explicando, né, já como vai ser, né, a gente vai ter esses dois momentos. Eu já tinha esquecido. No primeiro momento, a misa, né, a pessoa convidada, ela vai falar a respeito do ponto principal da live. E depois nós iremos ter uma roda de conversa, que você, no caso, tem alguma dúvida, tem alguma curiosidade, alguma coisa a acrescentar, pode falar aí nos comentários também, que você tem total liberdade, viu? Misa, se quiser, já pode começar. E vamos lá. E vamos lá, né? Então, assim, esse projeto, ele é um projeto que fala muito aos nossos corações. Eu não tenho dúvida de dizer de nós quatro, né? Nós sentimos um chamado da parte de Deus para sermos... As pessoas usam muito essa expressão, a voz profética. Pois é, nós somos uma voz profética em nossa geração. Nós temos uma responsabilidade no momento que a gente tem um determinado conhecimento sobre determinadas áreas e dar isso ou não, colocar isso ou não ao serviço do reino é uma decisão muito importante. Eu, particularmente, decido sempre colocar a serviço do reino. Eu acho que eu nunca perdi com isso, só ganhei. Né? E aí, quando a gente pensa na questão das crianças e adolescentes, né, a gente sempre imagina que criança e adolescente sempre foi tratado da mesma forma como é tratado hoje, ou visto como sempre. Mas na história não é assim que aconteceu. Na verdade, na história, se você já teve a oportunidade de ler até a Bíblia, você vai ver que quando falavam-se das crianças, na hora que ia contar, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem prático. Foram distribuídos pães e peixes. Quantos pães e peixes? Bem, foram distribuídos tantos milhares para homens e não sei quantos para mulheres e crianças. Na verdade, acabava não sendo contabilizado o número de crianças que existiam. E a própria Bíblia também relata muitos casos de violência contra crianças, infanticídio, né? Você tem várias situações de abuso. A Bíblia mesmo fala sobre isso e não fala de uma forma que agrade o coração de Deus. Pelo contrário, né? Deixa muito entristecido. Então, assim, a criança ela sempre foi exposta a situações de violência ao longo da história, né? De diferentes formas, de formas mais cruéis. Até poucos séculos atrás, o conceito de criança era diferente. Né? Esse conceito que a gente tem hoje mais terno, de que devemos proteger as crianças, que não podemos expor as crianças ao trabalho insalubre, que não podemos... que criança tem seu direito, que criança precisa ser ouvida. Isso é um conceito até muito recente na história, na verdade. Né? Dizem os estudiosos do assunto que, somente a partir do século XVIII, é que as crianças passam a ter um lugar realmente de importância no contexto da família. Eu lembro que uma vez eu li que na época da colônia brasileira, da colonização brasileira, quando as pessoas iam se alimentar, quando elas iam comer, tinha assim, o pai, né, no sistema mais patriarcal, o pai comia na mesa e, e as crianças comiam no chão. Né? Porque as crianças elas não faziam parte da mesa da compreensão de quanto família. Né? E o que é criança? O que é adolescente hoje? Pensando no hoje, né? A gente não vai ficar tanto lembrando do passado, porque a gente tem que falar das questões atuais. A criança, ela é o que a lei determina, né? A gente vai ter um tempo muito bom com a Ivna em breve, falando sobre leis, sobre conceitos, mas só para a gente, hoje meu papel ele é muito de introduzir o assunto. Então eu vou falar um pouquinho de muitas coisas, tá? Então, assim, a criança é, segundo a lei e segundo a compreensão social hoje, ela é um indivíduo em desenvolvimento e que tem até 12 anos incompletos. Já o adolescente, ele é um indivíduo que tem até 18 anos incompletos. Então, sempre que nós falarmos em criança e adolescente, nós vamos estar partindo dessa incompreensão de idade. Né? Quando eu falo de criança, eu falo de pessoas que ainda não completaram 12 anos, e quando eu falo de adolescente, é de pessoas que ainda não completaram 18 anos. Ok? Tá dando para entender até agora? Dá para seguir, né? Tá dando. E aí, quando a gente fala, nossa, o tema é um tema muito difícil. Eu sempre costumo dizer que é um tema muito ácido, né? É um tema realmente que as pessoas não costumam falar muito. Nem mesmo dentro das igrejas, nem às vezes hoje em dia as escolas até falam mais. Mas até poucas décadas atrás,
a gente não escutava falar isso no meio evangélico, no meio cristão. Né? Já que nós somos cristãos, a gente vai puxar um pouquinho, né, para o nosso problema, né? A gente tem que primeiro apontar para nós mesmos, né? Então, a gente tinha uma grande dificuldade de abordar esse assunto. E eu percebia muito isso durante os 12 anos que eu facilitei esse tema na Escola Alcance, que é da Missão Vida em Foco, que prepara missionários. Eu sempre, quando eu perguntava, quem já ouviu falar desse assunto? Né? Quem já discutiu esse assunto na escola? Quem já ouviu falar isso em casa, em algum local? A gente tinha, de um grupo de 20 pessoas, por exemplo, eu tinha uma pessoa, às vezes, que já tinha discutido esse assunto, tinha tido alguma aula, alguma instrução sobre isso. A grande maioria das pessoas nunca falou sobre esse assunto, mesmo que tenha vivido isso na pele. Essa problemática. Né? E aí, eu sempre gosto, primeiro, de falar, antes de falar sobre a violência sexual de criança, a gente precisa entender até o próprio conceito de violência. O que é violência, afinal de contas, né? O que é que a gente entende por violência? Às vezes a gente pensa que violência sexual é simplesmente ou apenas o estupro, a conjunção carnal. Ele é muito, muito mais amplo. Quando a gente começa a desvendar isso, a gente até se assusta um pouco. Poxa, tudo isso pode ser violência? Né? Tudo isso pode ser uma expressão violenta contra o outro? Né? E aí a gente gosta muito de trabalhar com conceitos de referências, conceitos de organizações como da Organização Mundial da Saúde ou de outras instituições que são consideradas sérias, que nos ajudam a entender melhor o problema, né? Tá muito claro, não tá não? Eu estou tentando diminuir a luz sobre o meu rosto, mas não deixa de brilhar. Vamos lá. O que é violência segundo a Organização Mundial de Saúde, né? É quando você faz o uso intencional de força física, de poder, ou real, ou apenas através de ameaças, contra uma pessoa, um grupo, ou mesmo até uma comunidade, uma cidade, um bairro. Quando você usa intencionalmente a violência ou ameaça um grupo ou pessoas, você está sendo violento já. A partir daí, a violência já se configura. Né? E quando a gente fala da violência sexual, a gente está falando que é quando uma criança ou adolescente ela é usada o prazer de uma pessoa mais velha. Né? Isso parece tão fácil de compreender, mas para muitas pessoas não é. Tá? E aí a violência sexual, conceitualmente, ela se divide em duas coisas. Tá? E é bom a gente entender isso, porque aí a gente pode entender com mais facilidade tudo que a gente vai falar, por que a gente se preocupa tanto com isso nesse tempo de pandemia. Além do que a gente já se preocupa normalmente, por que a gente se preocupa com algumas coisas que estão acontecendo nesse momento. Tá? Um dos tipos de violência sexual que existe é chamado abuso sexual. E o outro seria como se as minhas duas mãos. Né? Um é o abuso sexual e o outro é a exploração sexual comercial. Tá bom? A gente entender que existem dois braços de um mesmo problema. É como uma árvore, um tronco bem grosso, bem cheio de problemas, que se divide em dois grandes troncos, em dois grandes galhos. Tá? O abuso sexual, ele pode acontecer tanto dentro da casa, da pessoa, da família da pessoa, como ele pode acontecer fora. Tá? Ele tem a ver muito a ver com a questão do poder, que a gente falou até anteriormente sobre o conceito de violência, ou seja, o poder que eu tenho sobre a criança, a possibilidade que eu tenho com esse poder de machucar essa criança. Né? E sobre a quebra de confiança que existia entre a vítima e o abusador. Né? Em algum momento, uma pessoa foi decepcionada. O abuso sexual é muito isso, uma grande decepção que pessoas passam. Porque em algum momento, a confiança que existia entre a vítima e o abusador foi rompida, foi quebrada. E a violência sexual ela pode acontecer tanto com contato físico, como sem contato físico. Isso é uma das coisas que choca mais. Quando as pessoas começam a entender que pode acontecer o abuso até que em uma situação virtual. Eu não tenho contato físico com o outro, mas pela internet, hoje cada vez mais, a gente vai ver um pouquinho disso daqui a pouco, a internet, esse espaço virtual em que ninguém se toca, né, que tem sido muito utilizado, já era utilizado antes, está sendo muito mais utilizado agora, no período da pandemia, para tudo, para aula, para
discutir assuntos, para matar a saudade. Esse espaço que também é usado para coisas positivas, infelizmente tem sido cada vez mais usado para coisas negativas, né? E os tipos de abuso, né? A gente tem uma listinha, a gente não vai talvez aprofundar muito sobre isso agora. Eu acho que como a gente vai ter 4 momentos, a gente gradativamente pode ir aprofundando, a gente não vai esgotar o assunto agora, né? E também, o tempo também, a Ilda está controlando o meu tempo, ela sabe que a ciência social fala que a língua cai no chão, então ela sabe que deixar eu vou longe, né? Então a gente tem, só para vocês entenderem, a gente tem os tipos de abuso, que é o incesto, o atentado violento ao pudor, o próprio estupro, o assédio sexual, a invasão de privacidade, a pornografia, que hoje, na verdade, é a questão de utilização de material de fins de abuso sexual infantil, a produção disso, né? Através de fotografias, vídeos, transmissões ao vivo, imagem digital, computador, das mais diferentes formas, né? Isso está dentro do contexto da pornografia. E aí tem uma frase que me chama muita atenção, de uma psicóloga, o nome dela é Diane Langeberg, é americana, e ela diz o seguinte: o abuso sexual de crianças destroça e violenta todos os aspectos de um ser. Seu mundo, sua identidade, sua fé e seu futuro. Então, por isso que quando nós pensamos nessa campanha e pensamos nessas lives, né, cada dia desse, Deus está discutindo uma coisa, e o último momento vai ser exatamente o painel que a Yasmin vai trazer. Né? A fala da psicóloga e a fala que... Não, desculpa aí. Não tem como. Não, eu tomei café hoje. É terrível. Eu tomei café de casa. É terrível. Não, mas eu já ia ter também. Próximos. Bom, mas tudo vai pegando, vai no ritmo, né? E é exatamente que vai contrapor essa questão, tentando trazer uma palavra de esperança, né, para esse aspecto tão cruel da violência, né? E aí o outro braço da violência sexual, né, é a exploração sexual, né? E ela é exatamente a exploração sexual comercial. A gente já entende até quando fala comercial, né? Comercial tem a ver com o quê? Mano, dinheiro, né? E ela tem a ver com muito dinheiro, não é pouco dinheiro não, viu, gente? Infelizmente, a exploração sexual comercial, né, quando envolve alguém que está ganhando dinheiro com a violência que está sendo cometida contra uma criança. Pode falar, Yasmin. Pode. Em relação a esse tema, né, da exploração sexual, a gente traz também esse conceito de ter algum lucro, né, ou algum benefício em troca, né, dessa gratificação sexual. E não necessariamente é o dinheiro, né? A gente trabalha também né, já trabalhamos com crianças e adolescentes em situação de alta vulnerabilidade, pobreza extrema, e a gente vê que às vezes, principalmente quando são mais adolescentes, né, pré-adolescência, muitas vezes o que acontece é essa gratificação sexual em troca de algo que pode ser uma alimentação, né, pode ser algum recurso que não necessariamente é financeiro, mas que vai haver essa questão de troca, né, de benefício entre, né, a criança que está sendo explorada e aquele explorador, né? Infelizmente, acontece essa relação e às vezes não envolve nem uma questão financeira, né, que vai mudar a família, porque às vezes quando a gente pensa em exploração sexual, vem muito aquela ideia daquela rede de exploração, daquela coisa muito estruturada, mas às vezes isso está acontecendo na esquina de casa, isso está acontecendo, né, de formas muito singelas e às vezes a própria família não identifica que isso é uma situação de exploração, né, exploração sexual. Muito bom o comentário. E, meninas, vocês podem ficar à vontade mesmo para comentar. Eu sei que a roda de conversa depois, mas conosco não funciona. Fica à vontade. Deixa para depois. Né? E realmente a Yasmin está certa.
né? A gente tem essa coisa dessa troca, dessa permuta, né? Sim. Acho que essa palavra é permuta, né? Mas também existe, sim, uma rede, né, elaborada e organizada e que planeja e que tem acesso à tecnologia, que tem acesso a uma série de coisas que a gente às vezes nem imagina, né, que faz parte, sim, de uma rede de crime organizado. É visto até como uma teia, né? A aranha, quando a gente vê ela construindo a teia dela, né? E a vítima da aranha apenas encosta nela, fica presa. E quanto mais ela tenta sair, mais a situação deixa ela envolvida naquele contexto de violação, né? E uma coisa que também é importante, né, que a violência sexual ela não acontece só com quem não tem dinheiro, né? Não é só quem não tem dinheiro, ou quem não tem informação, ou quem não frequentou escola, que pode ser vítima da violência sexual. Né? A gente costuma dizer que ela transpassa esse aspecto financeiro, né? Contudo, quando a pessoa ela vem de um contexto de extrema vulnerabilidade, de condição de risco, ou o país é muito pobre, não só o indivíduo, mas às vezes o próprio contexto da nação é muito pobre, ela expõe mais as crianças e adolescentes à própria exploração sexual. Porque aí o explorador ele se aproveita daquele contexto de fragilidade, de não acesso. Na verdade, eu acho que a questão é o não acesso, não é o não ter dinheiro que é o problema, né? Mas o não ter acesso, não ter acesso a uma escola, não ter acesso a uma rede a uma série de coisas, todo o sistema de proteção, né? A não ter acesso, de repente, a uma família que dialogue com ela, várias, as ausências. As ausências são um campo péssimo dessa situação, né? E aí, pensando nesse contexto, eu gosto sempre também de esclarecer quem são as vítimas, né? Quem são as vítimas, normalmente, da violência sexual, né? A gente sabe que estatística dentro desse assunto é uma sacola furada, né? Eu vou brincar com essa expressão, mas existe tudo, na verdade, são estimativas. Estima-se que, porque você não tem como ter uma estatística certa, precisa. É tanto, né? É tantas crianças no mundo que sofrem violência. É tantas pessoas que são abusadores. Não tem. Você tem uma estimativa. Essa estimativa vem pelas notificações, ou seja, pelos casos que chegam até a notificação, chegam até a rede de enfrentamento, e aí no meio do caminho a gente sabe que existe um número muito maior daqueles que nunca vão chegar a canto nenhum, que ninguém nunca vai denunciar, e que a pessoa, infelizmente, vai vivenciar isso por muitos anos, né? E que essa é uma das grandes dores de quem é vítima de violência sexual. É a não justiça, a não escuta, o não acompanhamento, né? Vamos dar as coisas. Mas foi a pandemia, né, amiga? E tá todo mundo em casa. Eu não estou te ouvindo, perdão. Eu tô falando a respeito da pandemia, né? Que agora tá todo mundo em casa. Fica pior ainda. Geralmente quem denuncia, né? Quem faz a denúncia são as pessoas de fora. Dificilmente vem dentro da própria casa, né? Ou então a vítima em si, principalmente quando é criança, não vai ter a iniciativa de chegar e fazer uma denúncia mesmo. Geralmente são as pessoas de fora, né? Que a Bruna até vai falar um pouquinho também dando spoiler, né? Sobre as escolas, os professores, né? Que tem aquele contato mais direto. Eles têm a maior facilidade de poder fazer uma denúncia, né? De identificar os sinais e tudo. Mas agora está todo mundo em casa, fica mais difícil ainda ter essas notificações, essa facilidade, entre aspas, de poder fazer essa denúncia mesmo, né? Fica bem mais complicado. E eu acho interessante falar, né, principalmente agora nesse tema, assim, da importância também que existe um momento como esse. Por quê? Porque isso faz parte de prevenção, né? De prevenção, de identificação, porque muitas famílias, infelizmente, a violência sexual acaba sendo uma violência velada, né? Muitas vezes a família não sabe identificar os sinais, não sabe o que tem acontecido, e aí é justamente nesses outros espaços em que essa violência vai ser identificada, né? E hoje em dia o que a gente tem é um número subnotificado, né? Existe um número, mas isso ainda não
não é, a gente não consegue visualizar qual é a magnitude real desse problema, porque não existe divulgação, não existe denúncia, né? Às vezes o olhar é um pouco naturalizado também para algumas situações, principalmente em situações de exploração sexual, né? Um exemplo disso, eu tinha citado anteriormente, aqui em Fortaleza, nós temos a Beira-Mar de Fortaleza, que tem muitos casos de exploração sexual. E muitas pessoas veem aquilo naquela orla, né? Que tem aquela rede de hotelaria, enfim. E as pessoas veem isso tão naturalizado, mas isso é normal, mas isso é comum. E aí não existe denúncia, porque é naturalizado. E quando não tem denúncia, é como se esse problema não existisse, e esse problema existe, né? Então, por isso que é importante momentos como esse. E por isso que é importante também falar sobre prevenção, não apenas com profissionais, né, com famílias, mas também com as próprias crianças. Porque agora, principalmente em período de pandemia, elas estão dentro das casas delas e muitas delas estão sofrendo abuso, mas não sabem que estão sendo abusadas. Então, elas precisam ouvir sobre isso, porque elas precisam ser agentes da sua própria proteção. Se alguém não está identificando isso, ela mesma pode dizer, isso aqui não está certo, esse toque aqui não é saudável. Então, eu preciso também pedir ajuda. Então, essa criança, ela entende sobre, eu posso romper o silêncio, eu posso falar, eu preciso, isso aqui não é saudável. Então, ela se torna um agente dela mesma, né? Principalmente agora, nesse tempo de pandemia, é tão importante a gente falar sobre isso, né? Ainda mais. Exatamente, você está certo. E aí, quando a gente pensa na vítima, né? Nessa vítima que nós estamos falando das crianças, dizem as estimativas, né? Como eu disse, a gente não tem dados precisos, mas a gente trabalha com as informações de pesquisas e procura sempre ler e ver como está sendo visto isso a nível até internacional, né? Dizem que para cada 4 meninas, né, uma em algum momento da sua vida pode passar pela situação da violência sexual. Isso é um dado muito grande, né? Eu sempre costumo dizer assim, pega a tua mão, pega 4 dedos, pega um dedo, né? Para cada 4 meninas, uma pode passar por isso, né, ao longo da sua vida. E não é apenas uma situação normalmente, não é um dia, não é apenas um momento. Normalmente, quando começam os abusos, eles são repetidos. E muitas vezes as crianças ficam vivendo essa situação de dor por anos, até que alguém descubra, ou então até que ela cresça e vá embora daquele contexto, né? E quem são esses abusadores que a gente está falando? E aí, qualquer estatística que você vá olhar, apesar de não ser precisa, né? Ela vai falar que o maior percentual dos abusadores, tá, são os pais ou padrastos. E que a maior incidência de vítimas são as meninas. Por isso que a gente sempre diz que é uma violência de gênero, né? Porque a maior vítima é a menina, pessoa do gênero feminino, né? Que está mais exposta a esse contexto, né? Eu estava lendo, né? Até foi uma coisa que a gente, para se preparar para essa live, a gente ficou compartilhando material, né? Esses dias. E exatamente, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Brasil diz o seguinte, que pelo menos 75,9% dos casos de abuso contra crianças e adolescentes ocorre dentro das suas casas. E 40% dos agressores são seus próprios pais ou padrastos. Então, uma incidência muito, muito alta. E realmente, nesse contexto, a gente sabe que as crianças estão mais expostas e a gente tem que pensar em estratégias também de ajuda. Né? Da mesma forma que a gente tem que pensar em estratégias de prevenção do coronavírus, a gente também tem que pensar em estratégias de resolução para essa questão da problemática do abuso sexual infantil, e principalmente enquanto as crianças não podem ir como elas iam antes para as escolas. E a gente sabe que esse contexto não vai mudar agora, não vai mudar na próxima semana. Ainda vai demorar um tempo para que isso mude. Né? Outra coisa também que acho importante. Fala, Bruno. Eu? Não, é porque quando se fala de dados, né, que não tem uma estatística comprovada, porque não tem muitas denúncias, né, e se falando também desse contexto intrafamiliar, que é o que mais acontece, né, e essa pesquisa que é realmente dos pais e padrastos, o maior número de casos de abuso,
Entra também essa questão que contribui muito para não ter uma estatística maior, infelizmente, é a questão do pai ser o provedor, do padrasto ser o provedor da família. Então, muitas vezes, as mães e a própria família, os filhos, se omitem de fazer a denúncia por questões mesmo assim financeiras, né? Falando, digamos assim, né? Se eu denunciar o meu esposo, quem vai trazer comida para casa? Ou se eu denunciar o meu esposo, o que que a vizinhança vai pensar, né? O que que as pessoas vão pensar da minha família? Então, preferem deixar a menina ou o menino sofrendo esse tipo de abuso com medo do que vão pensar ou de faltar o arroz, sabe? Eles se omitem muitas vezes em relação a isso. E isso é uma coisa muito comum em países pobres, né? Acho que é onde mais isso acontece, porque realmente as mulheres elas são dependentes emocionais dos seus esposos, dos seus maridos, e elas têm esse medo, né? E essa resistência de denunciar por causa disso. Então, preferem conviver com a filha sendo abusada pelo esposo e até muitas vezes tendo um filho do próprio esposo, do próprio pai, né? A filha ter um filho do próprio pai. É até meio complicado, mas muitas mulheres se sujeitam a isso por causa dessa questão do paternalismo, né? É bem Pronto. interessante, porque também é muito forte, eu não sei, também, principalmente interior aqui do Ceará, acho que entrei em todo canto, questão da reputação da família, né? Tipo, o patriarca da família, né? O homem que é o símbolo da família, que tem aquele respeito da sociedade, mas que, na verdade, dentro de casa é um abusador. E toda a família sabe disso, mas todo mundo abafa porque não quer que seja um escândalo na cidade, ou então no meio daquele convívio deles, na roda de amigos e tudo. Tem tudo isso. Infelizmente, é uma realidade que é bem próxima até de todos nós. E o interessante dessas falas que vocês tiveram é como fica a criança nessa situação, né? Porque ela continua, né, nesse ciclo de abuso e às vezes quando isso é descoberto ou denunciado, e aí como a Bruna falou a questão da reputação da família, a Ivina falou, né? E aí, quando é descoberto isso, e aí a criança fica, então a culpa foi minha, não era para eu ter falado, né? Eu falei, eu quem destruí a minha família, eu quem acabei com a reputação da minha família. Então, eu já atendi crianças no consultório, um adolescente, que ela tinha exatamente esse discurso, né? A minha família separou toda por minha causa. Fui eu quem fiz isso. Era para eu ter ficado calada, era para eu ter continuado sendo abusada, porque eu provoquei isso. Então, e muitas vezes é muito triste ver, às vezes, o estigma que a sociedade tem, principalmente quando uma adolescente é abusada. Né? A gente tem uma questão muito machista, um estigma ainda muito grande em volta disso. E quando a adolescente é abusada, a gente percebe também esse olhar, às vezes, da sociedade acerca de várias dúvidas, vários questionamentos, e a gente tem que lembrar sempre que ela sempre vai ser a vítima, né? Que a culpa não é dela, né? A culpa é do abusador. E se houve tantos prejuízos, enfim, familiares ou financeiros, mas a culpa não é da criança, né? A culpa sempre vai ser do agressor. Exatamente. E tem uma coisa, depois nós vamos falar, que uma das armas que os abusadores usam contra as crianças são exatamente essa manipulação, tentando trazer essa culpa para a vítima, né? De repente ele usa isso exatamente para manter o domínio sobre a vítima por mais tempo. Uma das coisas que ele faz é isso, né? E aí quando a gente pensa no abuso e exploração sexual, tem um termo que é muito usado, que é pedofilia, né? As pessoas, todo mundo abre a boca para falar, né? Esse cara é um pedófilo, né? Fulano é um pedófilo, né? E aí, quando a gente vai estudar um pouquinho mais o assunto, a gente começa a entender que pedofilia é uma coisa muito mais complicada do que a gente imagina. Né? A pedofilia, primeiro, é um transtorno de personalidade, e isso a Thaís pode falar mais na frente, mas com calma, eu não vou aprofundar, como eu disse, hoje é mais uma introdução a várias coisas, né? E que nem todo abusador, explorador sexual necessariamente é um pedófilo, né? A gente fica até assim, mas como assim? Né? Quer dizer que então, ele abusou, ele explorou e não necessariamente ele é um pedófilo? Sim.
não necessariamente é um pedófilo, né? Porque o pedófilo é exatamente aquela pessoa que tem um transtorno, que foi diagnosticado com transtorno, né? Que tem, ainda tem, não basta só dizer fulano é um pedófilo, mas ele tem um diagnóstico, um psiquiatra, ele passou por uma avaliação, é um pouco, por isso que eu disse, é um pouco mais complicado você rotular alguém de pedófilo, né? E ele é aquela pessoa que ele sente atração por crianças muito novas, crianças realmente abaixo de 13 anos, né? Ele tem realmente uma... O libido dele, o desejo dele está relacionado com crianças. Né? Outra coisa também, dentro dessa questão que a gente entrou agora na questão da pedofilia, né? E que a gente falou exatamente da exposição das crianças ao abuso dentro de casa, a gente tem também o seguinte, que o pedófilo ou o abusador, eles muitas vezes, esse abuso, ele não vem com violência física propriamente, inicialmente. Ele vem com toda uma trama de aliciamento, né? De aproximação, de jogo, de conquista, né? Para que ele possa conseguir a aceitação ou ele possa manipular da forma que ele acha mais adequado a própria criança. E conquistar isso para ele é o próprio prazer, talvez, muitas vezes, né? Que exatamente o aliciamento ele tem como base a sedução emocional e como último fim o contato sexual. O contato sexual para o pedófilo não necessariamente é o fim, mas o meio, o meio, na verdade, o prazer está muito relacionado a esse aliciamento, né? E aí esse aliciamento é muito importante a gente também discutir, eu acho, pelo menos. Se a Yasmin quiser que eu deixe isso para a parte dela lá na frente, eu posso falar menos. Ou se você não pretende falar muito sobre isso, tu me dá só a dicasinha que eu... Misa, eu vou falar sobre isso, aí eu já recuo um pouco, tá bom? Mas pode ficar à vontade, Misa. Gente, tá bom. Aproveitando aqui, uma pergunta interessante aqui do Diego, aqui do Paulo Diego. Pedofilia, então, é doença? Eu acho que é importante esclarecer isso, porque a gente fala muito de pedofilia. Muitas vezes as pessoas acham que pedofilia até é um crime. Só que, na verdade, pedofilia não é um crime. A pedofilia é algo já relacionado à psicologia, é um transtorno. O crime já é os atos que ele pratica. Então, acho que é muito importante a gente esclarecer, ao menos um pouco, sobre o que é a pedofilia em si. Se a Yasmin ou a Misa, vocês fiquem à vontade aí, quem vai falar. Eu acho que quando a gente fala doença, eu prefiro que a Yasmin fale. Falou de transtorno, eu acho que mas a seara da Yasmin mais do que minha. Eu fico bem à vontade de ouvir. Pode uma forma bem rápida para esclarecer para o pessoal. Bom, como já foi falado, né? A pedofilia ele é um transtorno, né? Um tipo de transtorno. E um transtorno psiquiátrico que precisa, né, de diagnóstico psiquiátrico, como a Misa falou. E nem todo pedófilo é um abusador, né? Às vezes ele tem essa condição, né? Essa condição mental, mas ele não necessariamente ele vai ser um abusador, né? Como a Ivna falou, o abuso, o crime vai acontecer a partir de um ato praticado, mas nem todo pedófilo é abusador e nem todo abusador é pedófilo, né? E nem o fato dele ser pedófilo faz dele... Tem uma palavrinha no direito, Ivna, que é mais... Agora eu estou falando da tua seara. Inimputável, né? Sim. Isso não faz do pedófilo que ele não possa ser criminalizado, investigado, julgado, responsabilizado, preso, né? Então, assim, isso não faz dele inimputável. Não é que ele não sabe o que está fazendo. É o contrário, ele sabe muito bem o que está fazendo. Esse que é o grande problema. Sim. Né? Ele, assim, muitas vezes o pedófilo ele é visto até como um predador, né? Porque o predador, o animal, uma palavra meio difícil, mas vou usar essa por enquanto, até me lembrar de alguma outra expressão melhor. Mas, assim, ele, quando ele vai caçar, ele planeja a caça, né? Ele olha, ele observa a manada, ele observa os animais que estão no campo, vamos olhar na África. Observa os animais na savana lá,
né? E aí ele mira algumas possibilidades e vai atrás de mulheres. Por isso que ele é comparado como um predador, muitas vezes. E é assim que muitas vezes o pedófilo faz, né? Ele vai, ele se aproxima das famílias, ele é uma pessoa agradável, né? Ele é uma pessoa que tenta conquistar todo mundo em volta para poder estar se aproximando da família e da criança que ele quer aliciar, né? E isso pode acontecer tanto presencialmente como pela internet. E aí vem a grande questão, né? Que hoje, como a gente diminuiu o contato presencial, a gente, em contrapartida, aumentou os acessos pela internet, a gente aumentou também o acesso das redes de pedofilia pela internet, né? Nunca houve tantas redes de pedofilia como atualmente. Né? Infelizmente, essa semana mesmo teve um caso na Alemanha, né, que chamou muita atenção. Foi um número de milhares de pessoas identificadas nessa rede. Ainda é considerada a maior rede, né, identificada. Eu não escutei, desculpa, tá baixinho. 400 mil membros nessa rede. É isso mesmo. É enorme. 400 mil membros, a grande maioria da Europa, né? Porque a maioria dos provedores de acesso das redes estão realmente na Europa. Quando você vê as estatísticas, o percentual assim, bem maior realmente na Europa. E principalmente em países como a Holanda, a Alemanha. Então você tem esses sites, né, que tem. E aí esse aliciamento ele tem alguns estágios, né? Que eu gostaria só de citar. Que aquilo que eu falei, né, de selecionar a vítima, tornar-se amigo dos pais e da criança quando ele tem possibilidade de acesso, né? Criar algum vínculo de amizade, de confiança. Ele envolve essas pessoas, né? Ou através de festas, ou de bebida, ou de comida, de diversão. Uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada. Lógico que eu não estou dizendo que esse caso foi um caso de possível pedofilia, mas foi algo que me chamou muita atenção. Chegou um vizinho novo na rua, aí quando eu morava em Fortaleza. E ele, de repente, resolveu fazer uma festa para toda a rua. Olha que foi um negócio assim estranho, porque na época eu era muito jovem, eu nem percebi nada de mal, não tive malícia quanto a isso, né? Não tive percepção de como aquilo poderia ser realmente muito estranho, né? A palavra carestia em crise já existia na época. E aí você fazer uma festa, você acabou de chegar na rua, em Fortaleza, e fazer uma festa para a rua toda, convidar as pessoas, tentar ser tão amigo, tão rápido, é estranho, né? Porque amizade verdadeira, ela não se constrói rápido. Amizade verdadeira é uma construção a longo prazo, de conquista, de confiança, né? E isso é uma coisa que tem que ter muita atenção. E aí, quando ele se aproxima das crianças, né, ele vai tentar realmente criar esse vínculo de confiança. E aí ele vai fazer um joguinho com a criança, muitas vezes. Por exemplo, ele vai usar coisas inocentes. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que, eu peguei a caneta aqui que estava na mesa, que era do seu pai. Não conta para ele não, tá? É um segredo meu e seu, tá certo? E aí ele vai ver se a criança vai ficar calada ou se ele vai dizer, mãe! Mãe, fulano pegou a caneta, né? Aí ele vai testando realmente o nível de possibilidade de tentar coisas mais sérias, né? E aí ele vai tentando se aproximar, vai tentar criar o vínculo de que ele é um grande amigo da criança, que ele é alguém que a criança pode confiar, né? E aí vai começar a tocar na criança, mas não necessariamente sexualmente. Depois, aí ele vai introduzindo outras coisas, como material pornográfico, vídeos, e aí ele vai começando a manipular, e aí vai introduzir a chantagem emocional, e aí propriamente o assédio. Então, todo esse joguinho, até chegar a esse ponto do ápice do próprio ato sexual, né, também é o que alimenta o desejo do pedófilo. E como é que tá nosso tempo, Ivina? Só para saber. Eu tô meio sem noção, eu só sem noção de tempo. Oi? Passou um pouquinho já, mas pode continuar. Então eu vou pular algumas coisas, né? E a gente falou muito da internet, né? E quando a gente falou que os pedófilos estão mais tempo na internet, né? Infelizmente as crianças, elas têm... Até uma frase que a gente usou na campanha,
Que é exatamente que as crianças e adolescentes elas estão sendo cada vez mais abusadas através da sua própria, do seu tablet, da sua webcam, do seu smartphone, do seu celular, né? E muitas crianças estão sendo aliciadas, é, ens- é, ensinadas por essas pessoas dessa rede de exploração ou por esse pedófilo a fazerem imagens suas pessoais, né, ou de nudez, ou de ato sexual, entre outras crianças, né, porque as crianças, elas estão dentro de casa, mas elas muitas vezes não deixaram de estar sozinhas dentro de casa. Porque o fato de estar todo mundo junto no mesmo ambiente não quer dizer necessariamente que está todo mundo se relacionando, conversando, interagindo. Muitas vezes está cada um, eu estou falando uma coisa que eu percebo, cada um no seu quadrado, cada um com seu celular, né? Cada um vivendo o seu universo paralelo, né? E não interagindo. E isso é um campo fértil para o abuso e exploração sexual virtual. Sim. Tá? Outra coisa também, só para esclarecer, que a gente falou desses casos, desses crimes dessa rede de pedofilia que foi identificada na Alemanha essa semana como exemplo, né? E essas redes, normalmente, elas funcionam naquilo que é chamado de Deep Web, né? Que, para mim, a primeira vez que eu ouvi, eu não tinha a menor noção do que era isso, né? Parece algo de mundo da fantasia, algo tão distante pra gente. E eu acho que no meio das igrejas isso também é tão distante do diálogo sobre esse assunto, né? Mas a Deep Web nada é mais do que uma zona da internet em que várias coisas são transmitidas, né? Não somente a pedofilia, vídeos, mas uma série de outras coisas que são de cunho criminoso, né? Seria bom essa palavra? Cunho criminoso. Deu para entender. Obrigada. Né? Ou porque são de caráter moral ou porque são ilegais, né? Pronto, melhor. Pronto. Ou porque é imoral ou porque é ilegal. Estão lá dentro, né? É a caixa de Pandora, é o universo, assim, o mundo jaz do maligno está muito expresso lá dentro. Eu penso assim, quando eu penso assim, eu já imagino o mundo jaz do maligno. Pronto, está lá na Deep Web. E, segundo as estatísticas, né, de 2019 a 2020, aumentou em 77% a proporção de páginas na web, né, em que crianças e adolescentes gravam suas imagens e atos sexuais ou expondo sua nudez, né? Aumentou 77% nesse período. Pois é uma incidência muito grande. Lisa, até de rapidinho, Yasmin, já. Eu falo que eu acho interessante, porque realmente nesse período da pandemia ficou visível para todo mundo a facilidade, né, de você se expor, é como se tivesse quase essa necessidade, né? As correntes por exemplo, TikTok, né, que é uma rede social que é muito usada por crianças e adolescentes. E tem também as correntes que eles fazem, que, querendo ou não, expõe, dá uma facilidade maior deles se exporem e até deles terem mais acesso a conteúdos inapropriados para a idade deles. Porque não existe exatamente um filtro quando você está no TikTok, quando você está no Instagram. Talvez os pais até tenham certo controle, mas eles não vão ter total controle daquilo que eles estão vendo. Porque você passa o dedo, de repente tem a cena de uma mulher seminua, passa outro dedo, tem uma cena lá que é totalmente inapropriado. Porque, querendo ou não, o fato de uma criança estar sendo exposta a um conteúdo desse nível é também um tipo de abuso, é também uma forma de induzir a sexualidade nessa criança. Isso não é nada bom, né? Infelizmente, isso aumentou drasticamente nesse período da pandemia, além do contato com a pornografia, que facilitou demais, né? Só precisa de um celular na mão, e agora quase todo mundo tem, né? Além dos jogos, né? Esses jogos online, tem muito disso. Esses dias eu estava pesquisando uma aula para dar na escola, uma aula para criança. E era um site onde tinha conteúdos para professores. Quando eu olho assim do lado, tem aqueles anúncios. Tinha um anúncio de um jogo que era tipo um monstro
fazendo sexo com uma mulher, um desenho do lado, aqui o anúncio, e eu pesquisando aqui a aula. Quando eu vi, eu fiquei horrorizada. Então, assim, tá invadindo de uma maneira que não tem mais controle, né? Tá em tudo essa questão da erotização e tudo mais. Yasmin? E quando a gente fala também do termo vulnerabilidade, geralmente as pessoas pensam vulnerabilidade a social, né, a econômica, mas a vulnerabilidade ela está também no vínculo, né, nas relações entre as famílias. Muitas vezes a criança também não fala sobre o que tem passado porque não tem um vínculo ali com a família para conversar e para expor isso. E a vulnerabilidade também nessa parte da internet é uma coisa bem preocupante, né? Eu vi até algo foi no YouTube, eu posso até trazer essa fonte na nossa próxima live, que eu não lembrei agora. Mas foi de uma pesquisa, de uns vídeos que eles fizeram, que perguntaram para os pais: você deixaria o seu filho sozinho, sei lá, no centro da cidade, numa praça, sozinho ali? E ele disse: não, eu nunca faria isso com meu filho, né? Eu protejo meu filho. E aí é isso que ele faz com a internet. Ele joga ali o celular na mão da criança e a criança tá ali com várias pessoas estranhas de valores que a gente não conhece, com intenções que a gente não conhece. E aí tem os jogos, né? Esses dias eu acho até engraçado, porque eu cheguei em casa e eu vi, não na minha casa, na casa de uma tia. E aí o meu primo, né, pequeno, né, filho da minha prima, tava no videogame. E aí, com pouco tempo, o menino começou a falar sozinho. E aí eu disse: o que é isso, né? Ele tá falando sozinho? Aí ele disse: não, ele fala no jogo com as outras pessoas. Então, dentro desses jogos, tem outras pessoas, né, que se relacionam com essas crianças, aí tem os vídeos, enfim. Então, isso é algo que a gente precisa mesmo observar e ver que as crianças elas estão vulneráveis, não apenas fisicamente, né? Mas virtualmente também existe essa vulnerabilidade. Aqui na Finlândia, até uma coisa que eu estava pesquisando, né, para essa live, aí eu encontrei uma pesquisa sobre isso, né? Lógico que proporcionalmente a Finlândia é uma população muito menor do que o Brasil, maior do que Cabo Verde, mas e aí eles fizeram essa pesquisa com estudantes das escolas, né? Eles fizeram uma pesquisa virtual com eles, e aí eles viram o seguinte, que uma grande proporção de jovens de 11 a 17 anos já experimentou aliciamento online para fins sexuais, já aconteceu de ser exposto a isso, né? E ele diz assim, ó, quase 9 em cada 10 entrevistados nessa pesquisa receberam mensagens sexualmente explícitas de um adulto pelo seu celular, né? Pelo menos uma vez por mês, mais de uma em cada 4 crianças recebe mensagens e a cada 6 por semana, né? E aí tem a pergunta, né, que você faz: mas por que uma criança fala com uma pessoa que ele não conhece? Né? Como é que a criança... A gente às vezes até ensina pro filho: olha, não fale com estranho. Não fale com estranho, né? E ali tem um estranho, e ele tá falando com o estranho, né? Por que a criança fala, né? E aí eles perguntaram isso também para essas crianças finlandesas, né? Por que eles falavam com essas pessoas que eles nem conheciam, né? E aí ele disse o seguinte, que metade dos entrevistados disseram que estavam entediados. Estavam dentro de casa, estavam entediados, né? E aí começou a conversar com o estranho, porque não tinha o que fazer, estava entediado. 40% disseram que o motivo era a curiosidade, ficaram curiosos, né? E a curiosidade é algo inato realmente a uma criança ou adolescente, né? É algo que faz parte até do nosso desenvolvimento humano, nos faz expandir, né, para coisas legais, mas também nos coloca em risco, né, em algumas situações. E um quarto citou o motivo da solidão, né? E ele não ousava recusar conversar com essa pessoa, ele não tinha sido ensinado a dizer não. Não, eu não tenho interesse, não, por favor, não, ou simplesmente bloquear, né? Então, assim, a gente tem vários motivos, né? E aí a gente vê que a solidão, ou seja, a criança está todo mundo, por isso que eu disse, está todo mundo dentro de casa nesse tempo. Todo mundo dentro de casa. Mas a criança se sente sozinha. É inevitável, né? Se sentir... Assim, uma criança que você vê que os pais não dão a atenção devida, ou então ela se sente realmente sozinha pelos seus responsáveis, ela vai buscar
consolo, né, a suprir a carência dela em algum lugar. Gente, eu estava olhando aqui, a live era para ser dividida em 2 tempos, mas eu acredito que foi meio que uma mistura. Nós já estamos dentro da nossa roda de conversa, eu acredito, né, de tudo aquilo que a gente está compartilhando. E para encerrar, porque o tempo já está bem corrido, eu queria fazer, assim, porque já foi comentado no decorrer da live, mas eu queria que vocês, cada uma, pudesse falar o porquê dessa necessidade dessa informação, de informar tanto os pais, quanto crianças, quanto adolescentes, tanto até para a sociedade em si ter esse conhecimento, pelo menos o básico, como a Miss explicou, né? Ela deu um panorama sobre o fator histórico, ela até falou sobre a forma como a criança se tornou digna, né? De fato, teve seus direitos assistidos, e a forma como isso refletiu na sociedade, o fato do combate, de finalmente podermos ter essa voz, de poder dar um basta a essa situação, a essa violência que acontece. O que vocês poderiam falar assim, sobre a relevância desse assunto? Que, claro, as pessoas sabem, mas que talvez alguém entrou agora, não sei, né? Para poder ter esse resumo, digamos assim, do que a gente explanou até agora. Fiquem à vontade, Misa, que estava falando, né? Se quiser dar um resumão. Não, eu queria ouvir as meninas Pronto, primeiro, então vai. depois eu falo. Então vai lá, Yasmin, pronto. Eu, como já tinha falado, né, eu acho muito importante falar sobre esse tema, porque, por exemplo, eu vi até uma enquete que um colega de trabalho fez no Instagram dele. Você conhece ou não o Maio Laranja, né? E uma porcentagem enorme de pessoas não conhecia. Já cheguei a postar alguma coisa, a pessoa, o que é mesmo esse tema? Então, assim, esse trazer o tirar da invisibilidade, no caso, né, esse assunto. Porque quando a gente fala sobre isso, conversa sobre isso, a gente dá a possibilidade para que as pessoas... aquela questão... Tem até aquele versículo que fala que meu povo, ele perecia por falta de conhecimento, né? Então, eu acho que falar sobre isso é muito importante para tirar esse tema da invisibilidade, eu já participei, inclusive, de oficinas sobre isso, de formação, e as pessoas que estavam na formação, no último dia, um dia de partilha, elas diziam, olha, eu descobri aqui que eu fui abusada na minha infância, né? Então, as pessoas, elas às vezes não têm esse conhecimento, né? E o quanto isso é tão... pode ser devastador para uma criança, para o desenvolvimento dela. Desenvolvimento de forma integral, né? E isso envolve o cognitivo, envolve as emoções, isso envolve muita coisa. Uma criança que ela não é protegida ou que ela está sofrendo algum tipo de violação de direito, seja o abuso sexual, seja a violência psicológica ou física, né? Ela vai ter prejuízo no seu desenvolvimento integral. Não tem como uma criança chegar em uma sala de aula e aprender e ler e se desenvolver como outras crianças se ela está passando por alguma situação traumática. Se ela tem alguma dor, né? Se ela está com medo, se ela tem medo de chegar em casa, o que vai acontecer. Então, é difícil para uma criança lidar. Às vezes, para nós, é difícil a gente lidar com as nossas emoções, né? Nesse tempo de pandemia, ficar em casa é difícil, sair, é um sentimento, às vezes, de tristeza. As pessoas sentem isso. Imagine as crianças que não sabem lidar com isso e ainda tem que passar por um estresse que é uma violência. Então, esse prejuízo não é só aquele momentâneo, né, que ela passou aquilo e acabou. Isso pode ter prejuízos e marcas na alma dessa pessoa por longas datas. Então, acho que é muito importante a gente identificar, proteger, prevenir o máximo que a gente puder. Bruna? Eu acredito, assim, que a importância, né, desse projeto de falar sobre isso é realmente trazer informação e trazer a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Acredito que essa verdade, quanto mais a gente fala, não só no mês de maio, mas quanto mais a gente está compartilhando essas informações, trazendo mesmo para a comunidade, né, trazendo, de certa forma, de uma forma mais acessível, mais crianças vão ser protegidas e mais crianças vão
ter alguém que seja a voz delas, né? Porque muitas crianças não têm essa voz, não tem uma pessoa que lute por elas, né? Muitas crianças são silenciadas, dito como mentira aquilo que elas estão falando, que é uma invenção delas, só que não é, né? Elas sabem o que elas estão vivendo, elas sabem a dor que elas estão sentindo. Então, eu acredito que quanto mais informação se dá, quanto mais informações claras e de maneira simples, né, é passada, mais a gente consegue trabalhar nessa questão da prevenção e não só no que acontece depois, né, não só no tratamento pós isso, mas acho que o principal foco tem que ser a prevenção, para que pare de acontecer. Por isso que é importantíssimo ensinar para as crianças. Né? É um dever dos pais? Mas como a família está falhando, eu acho que já tem que entrar a questão da comunidade, a questão da escola. Infelizmente, a gente tem que, de certa forma, assumir um papel que era da família, né? Nessa questão de ensinar, de educar a criança, porque é um spoiler da próxima live, né? Esse é um papel, um dever da família, né? Educar a criança, ensinar as partes do corpo, por exemplo, que não podem ser tocadas. Ensinar a criança sobre se conhecer. E aí a escola, a comunidade entra como fugiu a palavra. Mas uma explicação mais profunda, digamos assim, né? Vai abordar de uma maneira mais prática, mas também de uma maneira mais de ensino mesmo, né? Através de palestras e tudo mais. Então, isso não vai ficar só na criança, mas vai gerar uma rede que pode se ajudar nessa questão da prevenção, né? E aí entra essa questão de ensinar, de mostrar como identificar os sinais, que é algo que é muito importante, porque aí uma pessoa de fora consegue identificar isso e ajudar uma criança e ser a voz que essa criança precisa, já que ela não encontrou voz dentro de casa, né? Então, acho que é um tema que a gente tem que falar sempre, não só no Maio Laranja. Intensificar no Maio Laranja é uma coisa, mas continuar falando sempre e também lutando por políticas públicas mesmo, que vão de acordo com isso, né, para realmente ajudar essas crianças nessa prevenção. Eu acho que a prevenção é o melhor remédio. E aí, baseado naquilo continuando que Bruna falou, né, e só reforçando o que a gente disse, a grande maioria dos casos fica subnotificado, né? A maioria dos casos, ninguém fica sabendo. Então, falar sobre isso pode trazer luz sobre o problema, mas também pode nos despertar para percebermos em volta se alguma criança está precisando de ajuda, né? E quem sabe, né, possamos ajudar alguma vítima de alguma forma, né? E cabe realmente, é preciso construir políticas públicas, sim, todos os países precisam ter. Alguns países têm isso muito mais bem estruturado, outros não. Alguns têm figuras que são tão importantes nesse enfrentamento, como o Brasil tem uns conselheiros tutelares, tem uma rede de proteção bem ou mal estruturada, com algumas falhas, sim, mas ela tem. Já Cabo Verde, você vê, por exemplo, que a realidade que Bruno está ainda tem muito que avançar, ele tem uma legislação muito boa, mas ele ainda tem muito que avançar nessa pós-violência e também nesse enfrentamento, né? Então, assim, eu acho que falar sobre isso soma, né? Eu acho que a gente não faz algo ruim, a gente faz algo bom, né? E Deus nos chamou para ser luz e sal da terra. Eu acho que a gente tem que trazer luz sobre situações assim. Eu acho que isso agrada o coração de Deus. Sim. Até porque quando a gente estava conversando, né, a respeito desse projeto, o nosso objetivo não era só alcançar um público pequeno, mas era realmente conseguir o máximo de pessoas para se informarem sobre isso, exatamente para poder serem também uma voz, uma forma, um meio de esperança para aquela criança, aquele adolescente que está sendo vítima, que talvez nem sabe que está sendo, mas que você, por saber, identifica os sinais e vai lá e faz algo a respeito e salva aquela vida. É algo muito relevante. Eu agradeço demais, gente, pela participação de vocês, porque pelo horário a gente vai ter que encerrar. Mas antes de encerrar de vez, eu quero convidar a vocês que estão assistindo a estarem acompanhando os nossos perfis no Instagram,
Também tem o perfil da Yasmin, viu? Por favor, sigam ela. Tem conteúdo muito relevante também. Acredito que você também vai aprender muito com aquilo que ela tem. A gente aqui da missão, nos perfis da Missão Vida em Foco de Cabo Verde, da Finlândia e aqui do Brasil, nós vamos estar compartilhando durante a semana, durante esse mês, na verdade, conteúdos a respeito do que está sendo tratado nas lives. Então, acompanhe a gente, né? Fique lá, siga, curta. E eu convido já você para a próxima live, que vai ser muito boa. Próximo sábado, 1h da tarde, com a nossa querida Bruna, que ela vai falar mais sobre aquilo que ela já começou, né? Deu uma pinceladazinha hoje. Vai ser muito bom mesmo. Pois ela já deu um spoiler. E eu convido vocês a acompanharem com a gente. Eu agradeço demais por todos, né? Em nome da Missão Vida em Foco, eu acredito que internacionalmente. E é isso, gente. Um beijão a todos. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. E Obrigada, Yasmin. Obrigada, Bruno. Um beijo para vocês, gente. Tchau. Deus abençoe. Amém.